Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas, aula número 9, exercícios parte 4. É a última parte, vamos fazer aqui 3 exercícios para finalizar essa parte de exercícios de fixação. Faremos o exercício 10, 11 e o 12. O exercício 10 é bem tranquilo, obviamente 11 e o 12, por serem os últimos exercícios, coloquei com um grauzinho a mais de dificuldade, mas é tranquilo aqui a solução porque ela depende de tudo que a gente viu nas aulas teóricas. Tranquilo? Começaremos então no exercício 10. Qual dos números abaixo é um número real? Letra A, 2 mais i, B, i, C menos i, letra D, 3 mais 0i e letra E, 0 mais 2 vezes i. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse problema, identificando qual desses 5 é um número real. Na sequência, faz a comparação com a solução que eu começo a apresentar agora. Vamos montar aqui os conjuntos. Conjunto dos números reais e conjunto dos números complexos. Muito bem. Vamos pegar aqui 2 mais i. 2 mais i tem a parte imaginária, então é um número complexo. É um número complexo e não é real. O número i. 0 mais 1i. Se tem a parte imaginária, é um número complexo e não é um número real. Da mesma forma, o menos i. O menos i é um número complexo e não é um número real. Agora, o número 3 mais 0i, esse 0i é 0, então, propriamente o número 3. Ele é complexo? Sim, 3 é complexo, mas ele também é um número real. Por enquanto, é o único real que a gente tem aqui. Finalmente, a letra E, 0 mais 2 vezes i. Como aqui eu tenho a parte imaginária 2 vezes i, é um número complexo e não é real. Portanto, letra A não é um número real, letra B não é um número real, C não é um número real, letra E não é também um número real. O único número real é o número 3, que também é natural, é inteiro, é racional. Enfim, temos aqui então que a alternativa correta para a nossa questão é a letra D de dado. Tranquilo? Muito bem, questão número 11. O ou os valor ou valores de x para que o número complexo z igual a 1 menos x elevado ao quadrado mais 1 menos x vezes i seja um número imaginário puro ou são. Se ele está querendo aqui que os valores de x é único, né? Está perguntando se é único, por isso que o valor ou pode ser mais de um valor, por isso no plural. Letra A, menos 1 e 1, B, 0 e menos 1, C, 0, letra D, menos 1 e letra E, 1. Sugiro que você pause o vídeo e tente organizar a sua solução. Na sequência, você verifica a minha solução que eu vou apresentar agora como comparativo. Veja só, essa é a parte real, 1 menos x ao quadrado. Para que o número seja imaginário puro, é importante que essa parte real seja igual a 0. Mas muito cuidado, nas aulas anteriores a gente já tinha aqui um número definido na parte imaginária, por exemplo, 5 vezes i. Só que agora a gente tem aqui o b dependendo do x. E esse termo b ele não pode ser 0, porque se ele for 0, fica 0 mais 0i. Ele passa a ser um número real. Como eu quero imaginário puro, aqui tem que ser um número, o b tem que ser um número diferente de 0. Então, a parte real igual a 0, a parte imaginária diferente de 0. Sempre que for dessa forma, ele será um número imaginário puro. Vamos começar na parte real. 1 menos x ao quadrado é igual a 0. Vou subtrair menos 1, ou vou somar menos 1 nos dois membros, né, da equação, ou passar o 1 para o segundo membro trocando o sinal. Vai ficar menos 1. Posso multiplicar toda a minha equação por menos 1,
Aí o A fica positivo, facilita a nossa equação. Muda o sinal aqui para positivo, muda aqui também. Como eu tenho x ao quadrado, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. Ou seja, temos dois valores para x. X', x duas linhas. Raiz quadrada de 1 é 1, então eu vou ter mais 1 ou menos 1. Temos aqui dois valores para x, fazendo análise da parte real. Já na parte imaginária, veja, eu tenho que 1 menos x tem que ser um número diferente de zero. A parte real sendo zero, essa parte some, e aqui eu vou ter que ter um número diferente de zero. Por exemplo, 3i menos 7 vezes i. Então não pode ser zero, porque se for zero, o número fica 0 mais 0 vezes i. Muito bem. Aqui eu tenho diferente. Vou resolver como se fosse uma equação. Menos x é diferente, mantém aqui o diferente, passo 1 para lá, menos 1. Vamos multiplicar por menos 1 para que o valor do A seja positivo. X é diferente de 1. Olha só, o x é diferente de 1. Mas aqui me fala que o x tem que ser igual a 1. Então, tem um impasse aqui. Será que de fato o x pode ser igual a 1? Veja, se o x for igual a 1, o número complexo fica 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1, 0. Mais, se o x for 1, 1 menos 1, 0. Ele fica 0 mais 0i. Na verdade, ele é o número 0. Ele não é um número imaginário puro. Portanto, o x igual a 1 é falso. Ele não pode ser o número 1. Já o número menos 1 é permitido. Veja só, vou fazer do lado de cá. Se o x for menos 1, menos 1 ao quadrado é mais 1, 1 menos 1 é 0. Então, 0 mais. Só que agora a parte imaginária vai ficar 1 menos menos 1. Fica 1 mais 1, ou seja, 2 vezes i. Aí sim, ele fica um número imaginário puro. Então, para x igual a menos 1, a nossa solução aqui é satisfeita. Ou seja, se o x for igual a menos 1, o número complexo z será imaginário puro. Ele não pode ser o número 1. Então, eu vou descartar o número 1 e vou marcar apenas menos 1. Então, esse será o resultado para a nossa questão. X igual a menos 1, marcaremos letra D. Tranquilo? Muito bem. A última questão, número 12. O valor de 1 menos i elevado a 8 menos 1 menos i elevado a 11 é, letra A, 64 menos 64 vezes i, B, 48 menos 64 vezes i, letra C, menos 48 menos 64 vezes i, letra D, menos 48 mais 32 vezes i, e letra E, 48 mais 32 vezes i. Parece que algumas alternativas são até iguais, mas não é. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão. Na sequência, faz a comparação com a solução que eu apresento agora. Nós vamos pegar 1 menos i elevado a 8 e usar aqui o seguinte raciocínio. 1 menos i elevado ao quadrado elevado a 4. Já que pense que esse termo é uma determinada base que está ao quadrado e que depois está elevado a 4. Eu multiplico os expoentes, 2 vezes 4, 8. Por que eu fiz isso? Porque, na verdade, esse termo aqui, se eu desenvolver ele, e guardem bem esse termo, 1 menos i ao quadrado, ele vai ser muito útil quando aparecer exercícios com essa configuração, 1 menos i ao quadrado. Porque quando a gente faz aqui o produto notável, é o quadrado do primeiro 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, menos 2 vezes i, mais o quadrado do segundo, que é menos i ao quadrado, que vai ser i ao quadrado,
que é menos 1. E aí a gente vai cancelar o 1 com menos 1. O resultado de 1 menos i ao quadrado é menos 2 vezes i. E menos 2i elevado à quarta potência será menos 2 elevado a 4, dá positivo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então vai ficar 16 i elevado a 4. Como i elevado a 4 eu ainda posso transformar em i ao quadrado elevado ao quadrado, vou melhorar esse número 2, que ele não ficou direitinho na potência, então aqui é i ao quadrado elevado ao quadrado. Esse valor é i à quarta. Como i ao quadrado é menos 1 e menos 1 elevado ao quadrado é mais 1 vezes 16, o resultado de toda essa expressão é 16. Muito bem. Agora vamos pegar 1 menos i elevado a 11. Como aqui era par, facilitou. Como agora é ímpar, nós vamos ter que quebrar em 1 menos i elevado a 11, eu vou fazer 1 menos i elevado a 10 vezes 1 menos i. Só que 1 menos i elevado a 10, nós vamos usar o mesmo raciocínio que a gente fez para elevado a 8. Vai ficar 1 menos i elevado ao quadrado elevado a 5. Que aí a gente repete a base e multiplica 2 vezes 5, 10. Vezes i menos, 1 menos i. Como nós já vimos que 1 menos i elevado ao quadrado é menos 2 vezes i, vamos substituir. Então fica menos 2 vezes i elevado à quinta, menos 2 vezes i elevado à quinta, vezes 1 menos i. Agora eu tenho menos 2 elevado à quinta, vai dar negativo. Então, continuando aqui a expressão, menos 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Só que negativo. Menos 32, i elevado à quinta. Esse número multiplica 1 menos i. Veja só, menos 32. O que vai ser i elevado à quinta? I elevado à quinta, nós já sabíamos quanto era i elevado à quarta. I elevado à 4 é 1. Então é 1 vezes i. Se eu fizer no rascunho, i elevado à quinta é i à quarta vezes i. I à quarta é i ao quadrado elevado ao quadrado. Então é menos 1 ao quadrado, que é 1. Então i à quarta é 1 vezes i é exatamente i. Então eu vou ter menos 32 vezes i, que multiplica 1 menos i. Aí eu aplico a distributiva, resultando em menos 32 vezes i, menos 32i vezes menos i, mais 32i ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, fica menos 1 vezes 32, menos 32. Esse é o resultado de 1 menos i elevado a 11. Agora a gente substitui esses valores. 1 menos i elevado a 8 é 16. Então fica 16 menos, esse sinal de menos. Agora eu vou pôr um parêntese, por quê? Porque 1 menos i elevado a 11 é menos 32 vezes i menos 32. Vou trocar o sinal aqui, vai ficar 16 mais 32 vezes i e mais 32. Parte real com parte real, 48 mais 32 vezes i. Esse, portanto, será o nosso resultado final para a questão. Significa que o valor dessa expressão é 48 mais 32 vezes i.
Vamos marcar, portanto, a alternativa E de escola. Ok? Com isso a gente finaliza 12 questões de fixação, né, exercícios de fixação relacionados aí à definição dos números complexos, envolvendo parte real, parte imaginária. Fizemos exercícios envolvendo as operações na forma algébrica. Fizemos também aí a representação gráfica e alguns exercícios sobre módulo do número complexo. No nosso próximo encontro, já começaremos a utilizar aí a forma trigonométrica dos números complexos. Aí sim, esse exercício número 12 que a gente acabou de fazer, ele vai ser aí bem útil aí nas ideias de comparação na forma trigonométrica. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.